A terceira temporada do Fórum Brasil, com o apoio do Sebrae, já começou e realiza diversos encontros nas principais cidades históricas de interesse cultural do país. Com o apoio do Governo do Estado, da Prefeitura e da Câmara Municipal, está realizando a Agenda Cidadã para a promoção do turismo histórico-cultural no centro de São Paulo. Afinal, São Paulo é uma das cidades mais antigas do Brasil. Aqui também começou o Brasil. Faça valer seu protagonismo e venha conosco nessa terceira temporada ajudar na recuperação de nosso patrimônio histórico. Fórum Brasil de Turismo Cultural, transformando o patrimônio histórico em ativo turístico cultural. Olá, amigos, estamos de volta para mais um Protagonismo Regional em Debate, transmitido todas as segundas-feiras nos canais do Protagonismo Cidadão. Segundas-feiras, às 20 horas. Esta semana nós falaremos no painel Porto, Cidade e Indústria para tratar da terceira pista do Sistema Anchieta Imigrantes, um projeto de Estado. Uma campanha que foi levantada pela Frente Parlamentar da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, em parceria com a Associação de Engenheiros e Arquitetos, e é por esta razão que eu estou com dois diretores da Associação de Engenheiros e Arquitetos, o engenheiro e consultor portuário Eduardo Lustosa, está aqui do meu lado. Ó, o Lustosa está bonito aqui no vídeo, Lustosa. Sim. Minha mão nem chegou direito no Lustosa aqui. Do outro lado, também a arquiteta e especialista em gestão de risco ambiental, Ana Angélica Labarce. Ana Angélica, bonita no vídeo aí também. Os nossos comentaristas para entrevistar o convidado especial de hoje, que é o André Neiva, o presidente do Sindicam, parte importante nesse processo dessa reivindicação da terceira pista. André, muito obrigado pela tua presença, seja bem-vindo ao Protagonismo Regional em Debate. Bom, boa noite, eu agradeço. Cumprimentar aqui os companheiros aqui de bancada, Lustosa, Angélica, aqui tentar contribuir um pouquinho e principalmente aprender com essas feras que estão aqui. Bom, eu vou então começar, né, André, te perguntando, até para contextualizar para quem nos acompanha, por que é tão importante essa terceira pista? Pode ser uma pergunta óbvia para quem nos acompanha, mas acho que é importante contextualizar e a importância da Assembleia Legislativa Estadual em ter levantado essa frente parlamentar. Bom, primeiro deixa eu fazer um parênteses aqui e falar um pouquinho do Sindicam, né? O Sindicato das Empresas de Transporte Comercial de Carga do Estado de São Paulo, aqui da Baixada Santista. Esse ano a gente completa 87 anos. Nós temos no nosso quadro lá 144 empresas que têm em seu registro na NTT aproximadamente 6 mil placas. Temos aqui, só na cidade de Santos, no KNAI, para você ver a importância, né, do transporte. No KNAI do transporte rodoviário, aqui no transporte, nós temos próximo de 30 mil empregos diretos aqui em Santos, um pouquinho mais até do que o setor do comércio. Isso números que foi nos passado pela própria Prefeitura de Santos. Bom, a importância voltando à sua pergunta aqui, a importância da segunda, eu sempre falo isso, é a segunda via de ligação para escoar a carga do Porto de Santos. Nós só temos uma pista da Anchieta, né? Desde 2002, quando foi entregue a segunda pista da Imigrantes, o setor de carga não pode fazer uso dela. Pagamos um pedágio, mas não podemos fazer uso, desde 2002. Em dezembro de 2002, quando... porque o custo da construção desse sistema foi transferido para a tarifa, né? Para o pedágio. Existe uma questão contratual que houve um aumento de quilometragem do sistema, né? Isso permite a eles cobrarem, muito bem.
Só que o transporte vem pagando desde 2002 e não pode fazer. Há quem diga, inclusive, que poderia até ter sido equalizado já esse preço, ainda não foi. Já ouvi esse tipo de reivindicação, mas esse continua. aumento foi de 45,45% em dezembro de 2002. E desde então, 22 anos, quase vai completar 22 anos, o setor vem pagando e não pode fazer uso dessa pista. E nós só temos Anchieta, uma estrada da década de 40, perigosa, extremamente limitada. Então eu falo, nós estamos lutando pela segunda pista para escoar as cargas do Porto de Santos, né? É interessante porque quando se pensou na construção da pista descendente da Imigrantes, pensou-se muito nos passageiros, mas eu fico sempre pensando, né? Por mais que ela seja uma pista perigosa, ela é até mais adequada para o carro de passeio, porque ela é muito mais aprazível para quem faz turismo, tem vista e tal. Sim. E ao contrário, para o transporte comercial, seja de transporte coletivo ou de carga, uma pista como a Imigrantes, se ela tivesse talvez uma inclinação, há quem conteste, fala que essa inclinação não seria um problema, mas aí vocês vão poder comentar durante o programa, mas do ponto de vista do usuário, a mais nova talvez fosse a mais adequada, enquanto que a outra fosse uma pista mais adequada para quem vem no passeio. Eu usei muito a Anchieta para descer quando ia para São Paulo de carro com regularidade. E tudo isso é mito, Lustosa? Ou, na verdade, o que eu comentei agora tem algum sentido? Não, tá perfeito, né? Na realidade, nós temos uma situação no principal porto do hemisfério sul do planeta, uma conexão com o principal PIB, né, do país, né, que está subindo o Planalto, região metropolitana de São Paulo, a região metropolitana de Campinas, Vale do Ribeira, Sorocaba, né, todo esse potencial que está lá em cima, e a conexão com o principal porto do hemisfério sul do planeta, ela vem sendo negligenciada, né, e o Sindisan, aqui como patronal, com essa gama fantástica, né, de associados, se tornaram sofredores, né? E o governo, eu não ponho a culpa só de responsabilidade e omissão para o governo do Estado, nem o governo federal. O governo municipal também, nós negligenciamos isso, né? E eu fiz uma fala, o André acho que estava, né, lá na LESP. Sim. Na LESP, no Instituto de Engenharia, nós temos o Porto de Santos com uma infraestrutura para expansão de mais 19 novos berços só no Largo Santa Rita. No total, com o Menano, mais ali o Sabuó e a Alamoa, nós vamos a 29 novos berços, né? Só ali o Porto de Paranaguá tem 16 berços. Nós vamos crescer um Paranaguá e meio ou 2 Paranaguás. Nós vamos incorporar nesse sistema mais 150 milhões de toneladas em 30 anos. E o governo do Estado e o governo federal, que deveriam ter responsabilidade direta, se omitiram esse tempo todo, né? Infelizmente, o Rafael Benini, assessor aí do secretário de Estado, né, ele vinha dizendo que ele foi mal compreendido, né, depois de 8 declarações. Chegou a dizer que o Porto de Santos não tinha futuro. Olha a visão, né, do secretário representando o governo do Estado de São Paulo. Né, então, lógico, a gente tem que respeitar uma ignorância, né, tinha acabado de chegar aí, o governo novo, mas brincaram, né? Eu tenho, nessa fala lá na LESP, no Instituto de Engenharia, eu estava dizendo que no final do ano que vem nós vamos ter a maior fila de caminhão do país ou do planeta, né? Vai entrar a Regis Bittencourt, na Raposo Tavares, vai entrar na Castelo Branco, essa fila de caminhões, e vai ficar parado. Se subir não desce, descer não sobe. Só para ser coerente e concluir, né, a coisa, lá também na LESP, eu estava ao lado do Ronald e de um coronel da Polícia Militar Rodoviária. Eu falei, quem puder que contrate helicópteros, porque vai faltar helicóptero também. Vai. Então,
Isso é grave, né? O custo, hoje, numa reunião nossa da manhã, estava falando o custo do não fazer. Né? O custo de fazer a gente sabe, né? O custo do não fazer vai afetar só uma Interlândia de 21 estados da federação que usam o porto, né, com uma certa frequência. E só dando uma parte, você citou o Porto Santos, mas nós sabemos que São Vicente tem uma área continental onde pode ser construído um retroporto que pode ainda aumentar mais essa distribuição de cargas, de chegarem mais cargas, porque a expansão, a gente sabe que ela é fato e ela não para. Então, o Porto, é claro que não vai querer perder essa fatia para outros estados, porque a partir do momento que você não tem condições, como a gente vê, esse gargalo que se forma, esse funil que se forma para a entrada de Santos, ou até mesmo na parte de Cubatão, o que a gente olha, todo esse movimento, se não for feito alguma coisa, que isso aí, é há muito tempo que teria que ter sido feita. Para mim, já há uns 4 anos já tinha que estar pronto. Na realidade, você lembrou muito bem, né? Essa atual diretoria, anterior também vinha incorporando esse conceito, né, de a expansão da zona portuária, da poligonal do Porto Organizado, para a zona secundária. Sim. Isso tem uma genialidade, não foi só da nossa diretoria, nós já herdamos uma área nessa condição, porque você tira do anonimato áreas que é um brejo, é uma mata, é uma coisa abandonada que poderia estar gerando riqueza, gerando emprego, gerando desenvolvimento e baixando o custo do Brasil. E já tem áreas em São Vicente, pelo que eu conheço, pelo meu conhecimento. Santos não tem mais, né? Não tem. E em São Vicente existe áreas que já estão preparadas para isso. Só estão aguardando o desenvolvimento o que está acontecendo, o que vai acontecer, porque gera uma insegurança. Essa parte da terceira pista, ou segunda, bem colocado... Não é terceira mesmo. É segunda. Não, é terceira. Nós temos Anchieta, temos imigrantes, vamos colocar uma terceira. Sim, mas em termos de transporte, em termos de transporte, de chegada ao porto, né? Como ele disse, então é a terceira, mas nessa visão de chegada, que é a grande problemática, eu acho que a problemática é tanto saída como entrada, o que a gente vê parando o porto. O município aguenta tudo isso da forma que é, porque também existe uma coisa que vocês vão, eu sei que vai entrar aqui na pauta, existe também como o Santos recebe tudo isso, porque nós temos uma única entrada praticamente, temos duas... O Porto só tem uma entrada, e compete com uma entrada só para Lemô também. Isso, então, atravessar o município é uma problemática muito grande, pela maneira que e por aonde fazer essa linha, aonde fazer essa rota, para que não interfira em outras áreas que estão até em desenvolvimento, e principalmente parte de químicos, né? Porque nesse sentido, né, André, o Via Mar, ele era uma alternativa, né? Porque isso que a Ana Angélica falou, ele traz um traçado que permite entradas pela margem esquerda, é isso, Guarujá, margem esquerda? Uma distribuição de fluxo fantástico. Por que ele foi enterrado, André? Ou ninguém fala mais dele? Eu acho que não se falava. Voltou. Esse tema voltou à discussão, voltou à mesa. O Instituto de Engenharia, a Associação de Engenheiros e Arquitetos, o Sindsan e várias outras entidades estão trabalhando para que o governo, ou do Estado ou federal, tenha uma visão especial sobre esse projeto, porque não é um projeto de Estado, é um projeto para a nação. Um projeto que implica atender o maior porto da América Latina, uma PIB, né? Quanto passa aqui, Lustosa? 70%? E eu sou uma diretora adjunta de meio ambiente da Associação dos Engenheiros. Então, é um projeto que tem uma série de benefícios. O parque logístico lá em cima, um parque logístico aqui embaixo, é um projeto multimodal que vai implementar um sistema de
transporte, eles não falam ferrovia, né, Lustosa? Sobre trilhos, né, como se fosse um carrossel. Está nesse projeto, contempla também isso. Então, eu não vejo por que não se discutir esse projeto. Deixa eu fazer E até a parte ambiental, desculpa, só para fechar o que eu estava falando, a parte ambiental, ela tem que saber que nós temos que ter o respeito com o meio ambiente, é fato, mas nós temos que saber que também o desenvolvimento, o progresso é importantíssimo, e casando os dois numa sintonia, numa engrenagem muito bem feita, isso é perfeito, porque é a necessidade para uma situação que vai atender a um país inteiro. Sim. É isso. A gente fala da Interlândia, né, e falamos em 33% de toda a linha de comércio marítimo, né, a Santos responde por isso, mas quando nós projetamos isso, o PIB que o Porto atende, com a Interlândia de 21 estados, 16 regulares e mais 5 que são esporádicos, 21 estados da federação, registram dependência econômica, logística do Porto Santos. Sim. Então, nós temos 21 estados. A hora que você projeta o que a indústria e que nós atendemos em 21 estados, aí sim, nós vamos a 25% do PIB. De 10 trilhões, 25%, nós só estamos mexendo e operando um sistema de 2 trilhões e meio. É isso mesmo. E é uma obra factível, porque nós temos exemplo da Tamoios. Você vê que conseguiram construir, né, sem degradar o meio ambiente. Sim. E aí venceu o Rafael Benini e disse que o Porto é um porto sem futuro e que não está na prioridade, né? A gente respeita. Já convidaram ele para vir aqui? Ele ficou quietinho no nosso evento lá. Ele falou 2 minutos e 43 segundos e foi embora. Agora, deixa eu fazer um complemento de áreas e de retaguarda, né? Essa linha verde que vem do Rodoanel Leste, corta a Injutibiriçá e chega em frente à Ilha do Barnabé, Largo de Santa Rita, onde está projetado 120 milhões de toneladas nos próximos 30 anos. Essa rodovia, ela não vai ficar... É a nossa fala, né, do nosso grupo, né? Sindisan, Instituto de Engenharia, Associação de Engenheiros e todos os stakeholders que nós tivemos lá 30 e tantos logomarcas nesse evento da terceira via. O Protagonismo Cidadão também estava lá apoiado. Estava, está dentro dos 34 apoiadores lá. Eu jamais deixaria de colocar lá o sabe que a gente apoia, tudo que você manda a gente apoia. Mas o que, só para concluir, essa chegada na zona continental de Santos tem área para esse condomínio industrial, retroportuário, logístico, que está ali a zona chama-se Guarapá. E no Guarujá, onde o túnel está cruzando a Domênico Rangoni, dá uma volta ali em umas áreas retroportuárias, atrás da marginal da Piaçaguera, ali tem mais 5 milhões de metros quadrados. Sim. Então, é ali que nós vamos crescer para atender esses 150 milhões de toneladas que estão chegando. E é importante, o ministro, o Pomini conhece já isso, eu tive o privilégio de 10 meses de convivência com ele e falamos bastante sobre isso. O governo, a agência metropolitana tem que entrar nesse discurso, né, de participar disso. O governo do estado tem que saber, tá muito afinado com essa realidade e esse risco e esse colapso logístico que nós vamos assistir já em 2025. Sim. E nós estamos falando na terceira via, na terceira rodovia e a quarta é de 8 para 10 anos. Né? Então nós vamos passar de... Mais otimista, né? O próprio presidente da Ecovias falou na previsão mais otimista, no mínimo 7 anos. Eles estão com o projeto pronto. Então, nós vamos passar vergonha com esse colapso, né? E todos que tiveram para trás, deputados estaduais, federais, que nunca abriram a boca para falar isso. Nós falamos, né, de certo modo, na associação, com o Sindisan, com o Instituto de Engenharia,
Já há algum tempo que nós estamos falando. E que assuma a responsabilidade o nosso atual vice-presidente da República, o senhor Geraldo Alckmin, que foi ele que engavetou o projeto do Via Mar. Isso, né? O senhor Geraldo Alckmin, governador, ele engavetou o projeto que vinha da Conterme e do governador anterior, Serra, que era do mesmo partido. Ele sentou em cima disso, engavetou, Dória agora desengavetou, dando nome aos bois, né? Junto com João Otaviano, desengavetaram esse projeto, jogaram ele para cima, batizaram de linha verde, né? E a coisa, publicaram no Diário Oficial do Estado. Aí chega o Tarcísio, junto com o Rafael Benini, e diz que não está na prioridade. Então, é brincadeira, né? Por isso que nós chamamos de Estado, mas não é do Estado de São Paulo, sim, não. Sim, eu ia até fazer esse recorte aí. Eu entendi isso, né? Projeto de Estado, do Estado brasileiro. Que a redação é minha, então eu sei. Não, mas eu acabei de te falar, eu falei no começo do programa, a área de segurança é a minha área de origem, então eu tenho esse hábito de utilizar determinadas... Só porque é grandão. Não, você até falou, você está errando aí você está errando na semântica, mas enfim... Esse assunto aí eu conheço um pouquinho. Ana, precisa de planejamento urbanístico, né? Tem todo o cuidado ambiental para se pensar nessa via. Inclusive, do jeito que está hoje também tem problema, né? Porque quando a gente tem acidente de caminhões, é o tempo todo aquela corrida para fazer contenção de dano, para fazer gestão de risco, então... Essa parte é muito delicada e eu estou meio descrente da situação que nós encontramos agora, o meio ambiente, né? Nós vemos que há 1 ano já está praticamente parado e agora o IBAMA totalmente em greve, e como outros órgãos ambientais também. É uma crise de muitas promessas, nenhum cumprimento, então chega-se a uma situação dessa, aonde isso só tende a atrasar qualquer situação que seja positiva para a gente até desenvolver. Mas nós não podemos deixar de desenvolver esse lado e exigir das autoridades. Hoje eu estou fora de eu sou ainda do IBAMA, mas aposentada, mas eu posso hoje falar. Nós temos que exigir que as pessoas se empenhem mais em ver qual é a real situação da ponta, porque a ponta, não adianta você estar sentado em Brasília e achar que é maravilha, vamos ver teoricamente o que acontece, como que pode ser, porque é esse o padrão que tem que ser, a legislação é isso. Não, tem que cair na real, tem que vir aqui e conhecer a situação, porque nós não estamos brincando. E todos esses projetos, como eu já anteriormente falei, tinham que estar já praticamente prontos, porque você veja só, uma projeção de mais 7 anos, isso aqui estoura. Aí o que acontece? Prejudica a todos. Você tem a classe do transporte, eu tenho uma dó, porque você vê aquele cidadão que está lá transportando toda uma carga por horas de viagens e fica horas, dias parado para aguardar, porque pelo trânsito, pelo congestionamento, isso aí é desumano. Isso aí já entra até numa parte de social. Ambiental, social, econômica. Boa. Eu acho que entra nesse termo, tá? Porque você tem que lidar, que é aquilo que eu falei, se o mecanismo, o sincronismo e todas as engrenagens não se unirem, fica um botando aqui o pensamento, porque é isso, porque não pode, porque não sei o quê. Não, nós temos que ver soluções que sejam adequadas para o melhor. E não simplesmente falar que está lá que não pode. Isso aí eu não vejo como, nesse momento, nós temos que ter atitudes. E graças a Deus nós temos pessoas que lutam por isso, e o município tem que se empenhar mais. Sim. Tem que ser exigido mais disso, porque o município é a ponta, é nele que ocorre tudo. Sim. É ele que recebe toda essa carga. Então, eu acho que na parte ambiental tem que haver uma conscientização e tem que se refazer algumas
algumas normativas, alguma legislação tem que ser revistas para levar para o Congresso, seja para onde for, para ser revisado junto à necessidade local verdadeira que pode até prejudicar um próprio porto. Certo. Essa é a realidade. Muito bem. Na prática, André, então pegando até gancho nessa fala da Ana aqui, o que está se desenvolvendo, como a sociedade, o setor empresarial está trabalhando para tentar viabilizar essa terceira pista, além dessa iniciativa que a Alesp tomou? Bom, essa iniciativa da Alesp é muito importante, que é mais uma força, né? Conseguiu talvez com esse mobilizar e demonstrar para o governo do estado que até ano passado entendia não ser uma obra prioritária, né? Uma nova ligação. E fundamental, nós podemos entrar em colapso a qualquer momento. Mas na prática, o que está sendo feito? Reuniões, estudos? Sim. Como é que isso está se dando na prática para tentar fazer com que isso aconteça? Você O pode citar algum exemplo? Instituto de Engenharia, como falei, o Instituto de Engenharia, junto com a Associação dos Engenheiros e Arquitetos, junto com o Sindsan, Arbitrar na Lustosa, me ajuda nas outras entidades. Tem 47 logos, eu contei aqui agora nesse evento, 47, ou seja, a comunidade da portuária, retroportuária, logística, ela entrou em peso junto com a associação são reuniões comercial, né? Então todos estão enxergando para debater da melhor forma, para apresentar, de levar para o governo do estado se existe a possibilidade dele também. Eu vou fazer aqui uma crítica assim, mas não existe crítica construtiva, né? Mas existe uma crítica, existe uma visão. Os programas que eu sempre faço aqui, a gente vê ideias incríveis que muitas vezes ficam meio mornas, né? Então aquilo parece que não tem engajamento, não tem um comportamento mais, né? Aquela pegada mais intensiva. Só faz o evento. O voo de túnel, o Lustosa foi embaixador do movimento, eu achei que foi um movimento muito bacana, teve muitas iniciativas interessantes, uma pena que parou, acho que não deveria ter continuado. Fizeram as blitz, fizeram as campanhas na fila da balsa, tinha uma agência contratada para fazer promoção disso. Eu acho que a questão da terceira pista, ela precisa de coisas mais, digamos assim, que gerem mais impacto, mais estudos, mais reportagens. Classe política, ela não se sensibiliza se ela não for cobrada, se não houver pressão. Sim, tem que ter uma pressão muito forte. E muita gente, tanto que trabalha em São Paulo, ou trabalha em Santos e vive em São Paulo, enfim, está sendo afetada diretamente por esse problema. E as pessoas precisam enxergar, como vocês já falaram aqui, que tem que ter atitude, tem que colocar não só no planejamento e no orçamento, mas tem que colocar na execução, na lei orçamentária, não é só na lei de diretrizes, né? Agora, pode ser, e aí quem nos acompanha, a gente não quer ser leviano aqui nessas insinuações, mas pode ser que tenha prevalecido aí interesses outros, né, de repente de grupos econômicos que não viram com bons olhos essa iniciativa. Será que isso é possível, que esse tipo de interesse tenha prevalecido? Porque o que levaria o Geraldo Alckmin a ter arquivado a Via Mar e outros projetos? Na minha modesta opinião, não vou acusar ninguém, mas essa obra, toda obra que você envolve uma ferrovia, ela não se faz se não tiver o aporte federal ou estadual. Tem que ter, porque a iniciativa privada não consegue tocar uma obra que tenha ferrovia envolvida. É muito caro. Isso tem estudo em Brasília, pelo 10 milhões de dólares por quilômetro. Então, toda obra que tem uma ferrovia junto, ou só uma ferrovia, se não tiver a participação do governo, ela não sai, a iniciativa privada não entra. Então, talvez seja um dos motivos. E a briga entre o governo federal e o governo estadual, que um quer pegar os créditos. Os créditos para si. Essa, para mim, é uma das piores pontos a ser derrubado, porque essa é muito forte. O Tarcísio comentou nas entrevistas que a questão das ferrovias, elas não saíam porque não havia chamada autorização, e que ele resolveu isso no Ministério da Infraestrutura. De certa forma, contraria o que você argumentou agora. As ferrovias se viabilizam meramente através de uma autorização do poder público. Qual é a base desse argumento? Isso dito por gente do próprio Ministério da Infraestrutura. Uma reunião que tive em São Paulo, e eles falaram, se não houver o aporte federal ou estadual, nenhuma obra hoje de ferrovia sai.
Então, existe alguma contrapartida com a Rumo ou com o VLI, qualquer ferrovia em andamento hoje, com certeza tem alguma contrapartida do governo. Sim. Porque não sai. Você sabe que o custo, você acabou de falar, mesmo. o valor é altíssimo. Esse pode ser um dos motivos, né? Não sei, talvez um medo de demorar muito tempo com liberação ambiental também, né? Porque você vai estar no Parque da Serra do Mar aqui, pode ser que tenha empecilhos isso. E tem mesmo. Mas só que tem uma coisa, se projetos forem, agora eu estou falando, não estando mais lá, mas sou. Se houver projetos muito bem elaborados e atendendo a toda a legislação, não demora. O problema da demora de licenciamento é não atenderem e apresentarem coisas que às vezes são absurdas, que nem aqui mesmo eu já citei. Quando foi o licenciamento do Porto, um dos projetos que foi apresentado dizia que tinha que tomar conta das antas que existem na área do Porto. Aí a gente sabe que tem muita anta, né? Mas não anta animal. Então, aquilo ali breca, é óbvio, volta, porque aquilo ali foi praticamente, deve ter sido um chupicola, né? E esqueceram de tirar o bendito do animal, coitadinho, que ele não tem anta aqui. Então, muitas coisas são brecadas pelo próprio projeto. Então, a importância desses projetos serem muito bem elaborados é um dos pontos. Eu vejo aí, virando dentro do foco, né, ferroviário, né? No mundo inteiro o governo investe no transporte ferroviário, na infraestrutura e deixa a short line, eles fazerem a operação e pagar os devidos royalties para o governo. Sim. Né? E aqui no Brasil não deveria ser diferente, né? O governo faz aí a empresa brasileira de logística, no Plano Nacional de Logística, tanto a terrestre quanto a aquaviária, né? Eles têm toda essa necessidade. Os países crescem de acordo com a disponibilidade de infraestrutura. A gente vê o caminhoneiro se arrebentando nas estradas ainda não pavimentadas. Se o governo não consegue fazer asfalto, imagina fazer ferrovia. Né? Então ele se esconde atrás de uma obrigação, né, de infraestrutura, né, que é lamentável, né? Então nós precisamos cobrar, né? Você estava falando, né, que fica muito xoxo, faz o evento, aí tira as fotos, divulga aí esse material, né? E se perde e não tem ninguém para acompanhar. É lógico que os deputados nós contratamos deputados, né, para fazer esses acompanhamentos no Palácio dos Bandeirantes, no Congresso Nacional, e nós temos que cobrar, sim. Esses nossos representantes, sim, muito bem pagos para fazer essas coisas. Nós encaminhamos para todos os deputados federais, todos os deputados estaduais, esse material que vocês receberam. Né? Deu trabalho, né, para escutar novamente lá 3 horas e meia de eventos, né, tirar a síntese de todo mundo, fazer aquele materialzinho lá, dá trabalho. Né? Então não pode terminar nas fotografias do evento. Então foi lá para o Instituto Brasileiro da Infraestrutura, do Paulo Alexandre Barbosa, né, presidido lá pelo meu amigo Mário Povia. Também o Paulo Alexandre com a Frente Parlamentar, para a Rosana Vale, foi para todo mundo. E o que nós temos que fazer nos programas? Aqui o protagonismo regional, brasileiro e federal, vai convidá-los para vir aqui. O que os senhores estão fazendo? Isso aí. Né, com o resultado desse evento? Tem a Solange Freitas, já está lá cumprindo, fez um papel excelente, aí já fez 2 audiências, né, provocando, levando esse assunto adiante. O governador não veio, mas o Rafael Benini veio, aprendeu um pouco mais, né, que ele está numa fase ainda de aprendizado, e a gente precisa dele, ciente disso tudo. A autoridade portuária está mostrando o colapso também que vai caminhar. Eu estou puxando aqui para algumas questões de ordem prática, eu vou tentar ser um pouco mais específico aqui. Desculpa, só finalizando o seu questionamento,
O nosso representante, que está à frente disso, já esteve no Ministério dos Transportes em Brasília, já conversou lá e o material vai ser entregue na mão do ministro Renan Filho, esse projeto. Que bom. E critérios técnicos, André, quais são os principais para definir obra, definir traçado? Tem alguma coisa que vocês destacariam que fosse levado em conta? Porque nós tivemos esse problema, comentamos agora a questão da pista descendente da Imigrantes, que aí ela foi construída e foi vetada para o uso de transporte coletivo e de carga. Por conta do ângulo de... ângulo de inclinação. Então, tem real, algum critério técnico que vocês destacariam para isso? Tem uma pergunta do engenheiro Luiz Antucci, que mandou para mim aqui. O especialista aqui, falamos sobre isso hoje, né? Pode sim. falar, Gustavo. Na realidade, o que ali, sem muito estudo, né, só na observação, engenharia de observação, nós estamos enxergando que esse Rodoanel Leste, Suzano, chegando ao Largo de Santa Rita, ali é a obrigação para fazer margem esquerda litoral norte de São Paulo, e o sistema Anchieta Imigrantes ficaria praticamente, naturalmente, por facilidade logística, com a margem direita e litoral sul, né, da nossa região metropolitana da Baixada Santista. Então é isso que nós estamos enxergando. Evidentemente, os moradores de região, cada um vai escolher para onde vai. A ideia é que essa terceira pista, então, ela priorize a margem esquerda. Sim. Não é que ele vai priorizar, né? Todo mundo vai usar até que venha a quarta via. Mas o próprio Pomini perguntou, eu falei, isso não resolve. Isso não resolve porque não cabe 300. Um exemplo, se você vem pelo Dutra, vem do Vale do Paraíba, por exemplo, pega o Rodoanel, hoje você tem que vir até o sistema Anchieta Imigrantes para descer. Se você entrar nessa linha verde, você vai deixar de rodar 45 quilômetros. Você já sai no entroncamento. E chega no outro ponto. Você pode ir para o Guarujá, você pode vir para Santos e vai rodar menos. Sim. Então, o declive, se ele falou o máximo, seria 4,8, né? 4,8 é o máximo em alguns pontos, mas vai ser 4,5. Eu tive, um dia eu me assustei, porque eu sempre coloquei em dúvida essa questão do declive por causa dos caminhões descerem, ou mesmo vans, o que fosse. E um dia eu vinha de madrugada pela Imigrantes e eu me assustei. Vocês sabem mais do que eu, porque realmente eu olhava assim os carros que estavam na minha frente e de repente eles sumiam pela descida. É muita inclinação mesmo. Então aí você fala assim, existe uma linha de responsabilidade que a gente sabe que é seguida. Mas existe outra linha de irresponsabilidade que a gente sabe que também é seguida. Então, eu realmente passei a ver o porquê de não se autorizar a descida desses caminhões, desse transporte mais pesado. E eu queria só destacar aqui, não sei se... Mas isso não se resolveria invertendo, usando a Imigrantes que sobe hoje para descer e usando a que desce para subir? Não, elas é de uma certa forma, mas a inclinação é muito... Eu não tenho conhecimento do não, ela é bem que a gente tem hora que você olha que a inclinação dela é a subida, você subindo, ela é bem íngreme, né? Agora, eu penso assim também, não é só o caminhoneiro que sofre, não é só o transporte que é afetado. Nós vemos, por exemplo, agora, no final do ano, ou no início do ano, eu peguei um congestionamento de 4 horas. Eu fui até São Paulo, só para ir até lá, fiz o que tinha que fazer e voltei. Quando eu voltei, eu fiquei 4 horas porque era congestionamento. Então, não é toda uma sociedade que sai prejudicada. E há necessidade, como disse, já há necessidade da quarta. Nós estamos tentando a terceira, mas na realidade existiria a necessidade da quarta. Isso porque nós atendemos dos 10 trilhões do PIB, uma área de afetação de 25% do PIB que chega aí a 2,5 trilhões. Sim. Né? Nós estamos servindo a um PIB de 2,5 trilhões no país, né? E não está na prioridade e o porto está morto.
Mas eu quero voltar nesse aspecto de segurança, porque tem outra pergunta que eu recebi aqui também, né, que está dizendo que essa rampa da Imigrantes, né, nós estamos vetando as vans como se nós estivéssemos vetando um Fenemê da década de 50. Né? Hoje, esses caminhões com o sistema de freio, né, caminhões e ônibus. E ônibus, e vans, e etc., poderia descer tranquilamente nos seus 10 minutos ali, só no freio motor, sem risco nenhum. Né? Evidentemente, quanto maior a inclinação, maior o risco, mas eu não sei quem foi, se ele tem prova que aumentaria o risco se um caminhão desses modernos que estão no mercado hoje, se teria alguma dificuldade em descer pela Imigrantes. Eu sei que as vans não tem, né? Tanto porque a van, se for de pessoa física... Não for placa vermelha, se não for placa vermelha, ele desce, aí não tem risco. E se for de locação e tal, para uma placa vermelha comercial, aí já não pode. Mas lousada. Configuração de freio. Ela está me chamando de lousada de novo. Lousada, pelo amor de Deus. Eu vou te dar uma lousada. Outra vez. Eu estava lembrando disso do último programa. Eu amo ele, porque eu tenho um grande amigo que é o Lousada do Ibama, e toda hora Lustosa, me perdoa mais uma vez. Mas você toda vez agora que você que nos acompanha ver a Ana Angélica e o Lustosa no card, já se prepare para esta resenha. Alegria. Prepare-se para esse debate. Mas eu te digo uma coisa, a preocupação, eu acho que ela se torna mais contundente na parte de justamente a responsabilidade de quem está dirigindo, quem está conduzindo. Eu acho que isso aí pesa na hora de segurança, porque como eu fui da área de emergência, de atendimento de risco, então a minha visão, eu acredito, não estou afirmando, porque não sei, nunca conversei com quem realmente, como você disse, quem foi que definiu, mas eu levo uma minha visão um pouquinho para esse lado, a própria segurança de responsabilidade do terceiro elemento. O terceiro elemento que é o problema. Eu tenho certeza que em termos de máquinas na engenharia mecânica, de 2000 para cá, tá bom isso, presidente? De 2000 para cá ele poderia descer nessa rampa da Imigrantes tranquilamente. Eu fico em dúvida por causa das pessoas, de responsabilidade. Isso. A rampa não é nenhum absurdo. Não, cansaço, o que ele desce, são várias coisas que envolvem cansaço, aqueles caras que tomam esses produtos aí, essas drogas para estarem, que eles não estão descendo a Imigrantes, eles estão vindo de lá de cima, do Pará, eles estão cansados, esgotados, então tem todo uma questão, um questionamento que eu concordo com você. Essa parte da tecnologia é espetacular, mas os carros mais modernos e mais equipados também sofrem grandes acidentes ou provocam grandes acidentes por irresponsabilidade. A irresponsabilidade não pode entrar nas leis de trânsito nem na capacidade dos veículos. Você desce a Anchieta, quando eu sou obrigado a descer pela Anchieta, voltando aos domingos de Campinas, lá que eu vou ver minha filha, eu desço num mau humor, não vou nem falar os palavrões que eu costumo usar ali, né? Risco, mas o cheiro de lona queimada... Não, é terrível. O cheiro de lona queimada, que eu acho que aquilo lá, segundo o Zantucci, esse negócio é tóxico, né? Esse cheiro claro. de lona queimada. Então, é desagradável descer pela Anchieta, naquele sufoco, né, e pagando ainda o mesmo preço, né, presidente Neiva? E o risco de assalto. A esperança é que com o governador, que ele já declarou que vai implementar o free flow, né, que você paga conforme você usa, que possa ser implementado aqui também. Se você vai descer pela Anchieta, é um preço. Se você vai descer você vai eliminar as praças de pedágio, né, vão ficar os totens lá. Se você vai descer pela Nova Imigrantes é outro, então poderia muito bem. A gente está indo para o final, eu quero encerrar com um comentário que eu faço sempre em todos os programas que debatem assuntos de grande relevância para a região, de grande impacto para a região.
A gente, de maneira recorrente, se comporta aqui na Baixada Santista de tal sorte que a gente não consegue congregar, integrar as forças políticas para cobrar dos órgãos estaduais e federais medidas que sejam relevantes não só para a região, mas para o país. Eu vejo cidades e regiões do país muito menos importantes do ponto de vista estratégico da economia, conseguindo avanços muito significativos. Então, é como se nós estivéssemos deitados em berço esplêndido, achando que está tudo resolvido, não tem problema nenhum e a gente não consegue se mobilizar. Eu vou dar alguns exemplos concretos aqui, viu, Lustosa? Veja a questão do túnel, que a gente falou tanto aqui, que já poderia ter saído há muito tempo, a questão do aeroporto, olha a demora para se discutir o aeroporto, a questão da terceira pista. O Rodoanel, que é de 1993, não concluímos ainda. O Rodoanel nem se fala, então, que é uma obra, né, que já entrou para o Guinness. Né? Mas nós temos uma dificuldade, eu não sei quantos deputados estavam presentes no evento da Frente Parlamentar, todos os deputados compareceram? Aqui de Rio Grande do Santos? No dia que foi feito o documento, todos compareceram para o evento ou só mandaram as suas considerações para assinar? Vocês lembram? Deputado federal? Não, estaduais. É uma frente estadual estava o Caio França, estava o Tenente Coimbra e Solange Freitas. Os três são da frente parlamentar. Mas aí faltou na reunião o Paulo Correia e o Paulo Mansur, que são os outros dois deputados. Isso. Tem mais uma região? Ou são só 5 mesmo? Solange, não sei. Solange, Paulo Correia, Caio França, Paulo Mansur. Dos federais, quantos tinham? Federais eu não vi nenhum. Isso mesmo. Eu não queria falar. Mandou representante? Não posso afirmar aqui, não. Eu não acompanhei a relação, não estava na organização. Mas... Aí eu tenho fama, às vezes, de ser meio, enfim, arrogante ou até desagradável, mala, chato, porque eu não aceito esses comportamentos. Não tem tempo para atender demanda desse tipo, melhor não colocar o nome à disposição. Do naipe que é esse assunto, não tem como. Esse tipo de assunto, eu acho que a gente tem que ser mais contundente. Tudo bem que a crítica ela tem que ser com educação, ela tem que ser uma cobrança feita dentro da urbanidade, mas tem que ter contundência. Então, eu queria, assim, indo para o final, colocar um comentário de vocês nesse aspecto, o teu, do André, da Ana e do Lustosa, sobre o nosso comportamento como sociedade frente aos políticos para assuntos desse tipo de relevância, como é que a gente tem que começar a agir daqui para frente? Eu falo pelo Sindsan. Ano passado cobrei a deputada Rosana Vale e ela me levou no Palácio dos Bandeirantes, participei de uma reunião com o Tarcísio Cubenini e tive a oportunidade de questionar, 1º de setembro do ano passado, o governador se existia projeto para uma segunda ligação. Eu falo sempre segunda ligação. Naquele momento falou que não tinha. Estava ele, Benini... Está na prioridade, não tem. O atual prefeito, Rogério Santos, estava nessa reunião também. Quer dizer, cobrança, mas não deixamos de fazer, isso é constante. Apresentamos propostas, mas tem aquele conflito, né? O governo federal com o governo do estado, quem vai ser o pai da criança. Então, a gente reza para que isso acabe e saia uma solução para esse grande problema que o Porto aqui, a qualquer momento, pode parar. Né? Se está com uma obra na pista norte da Anchieta, está isolada, ele está sem... E acontece um acidente na pista sul, não chega a carga em Santos. Sai pela Imigrantes, mas não chega a carga em Santos. Tem algum outro meio para chegar? Não tem. Então nós precisamos urgente dessa nova ligação. Se vier da Ecovias, muito bem. Torço para que o governador implemente o free flow para se cobrar uma tarifa justa. Tá? A gente sabe de todo o processo negativo que houve na Ecovias no passado. Eu não estou de forma alguma acusando que eles estão repetindo, até porque é uma nova diretoria que deve estar trabalhando de uma forma séria, é um novo governo que também está trabalhando, e eu acredito nesse governo que está trabalhando de uma forma séria. Então, eu torço para que venha uma solução. Se vai ser Ecovias, mas que veja que Ecovias não vai resolver. Vai jogar mais fluxo numa área funilada. Né? Porque não existe expansão para a chegada em Santos. Hoje ajuda, mas não resolve. Santos, vai destruir Cubatão, então a gente tem que ver. O Lustosa falou muito bem. Mais de 20 berços lá na Continental, na margem esquerda do Porto. Hoje, já 60% da movimentação, 60% da movimentação de contêineres já está na margem esquerda, 40% na Santos Brasil e 20% na Deep World, e os outros 40% aqui do lado de cá. Então, vai ficar esperando até quando?
Não dá mais para esperar. Tem que ter uma mudança de cultura, né, Ana? A gente começar a enxergar que quem está no cargo político está ali para servir, né? E não para se servir. E sabe o que me deixa mais irritada? Para quem entende de finanças, quem não entende não vai compreender o que eu vou falar aqui. É duro você prometer um orçamentário e não ter o financeiro. E não passar o financeiro. Isso é uma das coisas que acontecem. O orçamentário é você dizer que eu vou dar 2, 5 milhões, 10 milhões. E o financeiro é o dinheiro. Então você oferece o orçamentário, mas quando vai chegar esse financeiro? Em épocas de eleição? Quando vai ter o você empenho. fazer Não correndo? Não tem picanha para todo mundo. É isso aí. Então, isso aí me incomoda muito. É que nós estamos com 2 autoridades aqui que já definiram e já colocaram a par todos os que estão nos assistindo, e é uma realidade. Há necessidade, tinha que há muito tempo ser feito. O meio ambiente, como meio ambiente, eu falando, tem que se adequar às necessidades para o atendimento da melhor forma, como também as empresas se adequarem. Isso tem que ser a engrenagem que tem que andar. Então, não tem como fugir dessa necessidade, porque é aquilo vai explodir, vai estourar. E o quê? O Porto de Santo começar a perder carga para outros estados, para outros portos? É interessante isso? Não é interessante para ninguém. É que não tem outros portos também. Aí é que está. E ainda vai ter uma saída, formar-se alguma coisa, se forma. Mas nós não podemos deixar isso acontecer. Então é importantíssimo, essa discussão tem que ser cobrado mesmo, porque todo mundo faz festa para aparecer na fita. Mas na hora do vamos ver, aí passa-se a um cafezinho. No cafezinho passa-se uma perda. Isso aí é fato. Eu sei que você gosta de pizza, né, Lustosa, mas não pode terminar na pizza, né? Quais os próximos passos aí? Vai agitar que nem você fez na campanha do túnel? É perfeito isso, e você está inspirando para trazer um pouco mais as facas nos dentes, né? Isso, mais pegada. Você é um cara de pegada, que eu sei. Minha mulher não acha isso, mas tudo bem. Pô, agora você me colocou numa situação difícil. O que é que vão dizer lá em casa, pô, depois desse comentário? Eu tô no... Enfraquece a amizade, Lustosa. Pô, eu tô no Charlie Chaplin. O dia que você não der muita risada é um dia perdido, né? Então, é verdade. Mas concluindo ali, né, a sua inspiração ela foi boa, assim, trouxe sangue nos olhos, né? Nós estamos encaminhando ainda para esses 47 apoiadores. Pode contar com o protagonismo regional em debate e com o protagonismo cidadão. O encaminhamento do material. Deu trabalho ouvir 2 vezes toda a palestra para tirar o estratégico. Se for necessário, a gente faz um programa por mês aqui para pautar isso. Vamos trazer as partes. Cada entidade. Tá certo. Mas nós estamos fazendo esse encaminhamento geral para todos os deputados estaduais, federais, o VEBS, né, para distribuir isso para os vereadores, aí os 100 e tantos vereadores da nossa região metropolitana. E, em sua homenagem, nós vamos fazer um segundo comunicado, encaminhamos e esperamos que vocês, apoiadores, Sopesp, Ogmo, Arbitrar, né, e Protagonismo e todas as universidades, que chamem, né, que cobrem os nossos vereadores, os nossos deputados, representantes, né? O nosso senador, né? Aliás, nós tivemos a presença do senador Marcos Pontes ali, representada, né, pelo Ferreira, né? Ele tem se manifestado. Então nós vamos continuar levando isso adiante, que é para pelo menos o crime de omissão pública, né, não doa tanto no coração, porque a omissão pública ela já aconteceu. 2025 nós vamos terminar em colapso do sistema viário no entorno do Porto de Santos. Então eu fico por aqui e obrigado pela cobrança. É uma inspiração boa. Nós vamos fazer um segundo encaminhamento, né, convidando os apoiadores do evento a levar isso adiante, cobrar os nossos representantes. Só mais um segundinho, né? O
o ministro, nós tivemos agora na BDIB em Brasília, o ministro nos convidou para falar, é um outro programa aqui, falar sobre o Hidrovias Porto Indústria. Uau. Complexo industrial integrado a portos fluviais, né, como a redenção da nossa região metropolitana, redução do custo logístico, e isso envolve todos os 6 municípios estuarinos, com complexos industriais integrados ao principal porto da América Latina, por estruturas bimodais e trimodais. Então, nós vamos cobrar. Perfeito. Maravilha. E é isso aí, a gente precisa realmente de efetividade, né, Lustosa? E uma campanha que você participa e está à frente, certamente ela vai ter efetividade. E eu quero te parabenizar por isso. Obrigado. E quero me despedir dos convidados, me despedir daqueles que nos acompanharam, agradecendo aí a você, André, o presidente do Sindicato das Empresas de Transportes Comercial de Cargas do Litoral Paulista. É isso? Falei certinho? Isso. Então, muito obrigado pela tua presença e te aguardo aqui em outros programas para a gente continuar debatendo esse tema e outros do interesse da tua categoria. Teremos novidades boas, se Deus quiser, em breve, né, Lustosa? Vamos sim. Acompanhe a nossa programação, viu, André? Agradecer a Ana Angélica, nossa comentarista do painel Porto Cidade e Indústria. Ana, obrigado mais uma vez por ter aqui prestigiado o nosso debate com o teu conhecimento. Você sabe que para mim é uma honra participar, o alto nível de convidados, isso me deixa muito contente. O painel Porto Cidade e Indústria, ele tem esse privilégio, só fera que vem só aqui. Só fera. Então, eu que agradeço muito e agradeço aos convidados também. E conte comigo sempre aqui. Obrigado, Ninha. Lustosa, você é nosso sócio. Obrigado, viu? É verdade, hein? É uma alegria vir aqui. Distribui os royalties. Eu tenho, por conta do túnel, né? Eu participei aí 3 anos efetivo das... Esse é um dos programas que eu mais me sinto à vontade, é uma alegria estar aqui verdadeiramente. Ele até briga confessando. Aqui com os convidados. E participar com o André e com a Ana Angélica é alegria tripla. Aí. Mas o Lustosa, ele é bom de briga, então ele está sempre querendo brigar, mas isso é bom. Maravilha, muito obrigado a todos vocês. Obrigado. E obrigado a você que nos acompanhou em mais uma jornada do Protagonismo Regional em Debate, transmitido todas as segundas-feiras às 8 horas da noite nos canais do Protagonismo Cidadão. Um tema relevante como esse, que é a luta pela terceira pista, ligando a Baixada Santista ao Planalto, né? Então, se você gostou desse debate, participe dele conosco também, se engajando nessa luta. Em breve a gente vai divulgar as ações que o Lustosa vai empreender, junto com o Sindisan, junto com a Associação de Engenheiros e Arquitetos, porque é uma causa importante para toda a nossa região. Você sabe que no Protagonismo Cidadão é assim, aqui o governo é você. Até a próxima semana. Bonito. Gostei muito.